Você pode aplaudir a Jesus? Como é bom poder ver você. Dá um sorriso bem bonito para a pessoa que está do seu lado. Mostra que você é alguém feliz, que você escova os dentes. Diga que bom que você está aqui. Amém. Queridos, eu vou dizer que eu preciso, comunicar isto. Mas se você esteve aqui a semana passada, você conseguiu ver e compreender e entender que o Senhor nessas últimas 2 quinta-feiras, contando com a semana passada, mas essa semana, Ele tem nos surpreendido com uma densa presença, amém? Semana passada também foi tangível a presença do Senhor neste lugar, foi algo assim surreal, e sinal que nós estamos progredindo a nível de presença, eu digo, de presença manifesta, porque o Senhor, Ele nunca falta numa reunião como essa. Eu acredito, eu prego isso, mas eu acredito que vai muito também da questão de o quanto nós damos liberdade para Ele se movimentar, e um ponto mais crucial ainda, o quanto nós estamos dispostos a permanecer no mesmo lugar até que Ele venha, amém? Porque a gente sempre anseia pela presença de Deus, e a gente ora, e a gente jejua, e a gente lê Bíblia, e a gente pede, e nem sempre Ele vem à maneira das nossas expectativas, mas Ele sempre vem. E talvez por não vir da maneira que a gente espera, a gente pensa que Ele não veio. E por a gente pensar que Ele não vem, muitos desistem no meio da caminhada. A questão é, se Jesus aparentemente ainda não veio para você, o quão disposto você está a permanecer neste lugar, a clamar a Ele até que Ele venha sobre você? Essa é uma pergunta importante para se responder. Acho que essa é uma pergunta que define todo nível de intensidade de presença. Sabe, nessas últimas quintas-feiras nós fomos agraciados por essa presença que está tangível, mas a questão é, há muito tempo nós estamos nesse mesmo lugar, e o nosso coração ainda clama pela mesma coisa, que é experimentar um toque fresco de Deus, amém? E nós estamos chegando lá. Quem está comigo, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Vamos continuar então. Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 18. Apocalipse 2, 18. Até o verso de número 29. Vai dizer assim para nós. Apocalipse, o último livro da Bíblia, então não tem erro. Volta de trás para frente que você acha rapidinho. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujo os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no começo. No entanto, contra você eu tenho isso, que você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual
e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porém outra carga sobre vocês, então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Para nós é um privilégio. Nós amamos a Tua palavra, queremos ser instruídos com ela, em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui com a mente, Pai amado, completamente transformada. E muito obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia, Pai amado, como que a igreja dos últimos tempos deve se comportar, e aquilo, Pai amado, que ela deve rejeitar, em nome de Jesus. Somos gratos pela Tua revelação, Espírito Santo. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Continuando, nós sabemos, né? Ou para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, né? A cidade de Tiatira, ela ficava ali mais ou menos a 48 quilômetros, tá bom? A sudeste da cidade de Pérgamo, que foi a cidade que nós falamos semana passada. E um fato curioso, tanto quanto interessante, é que a cidade de Tiatira, ela era a menor e também considerada, tá? A menos significativa entre as 7 igrejas ou cidades aqui mencionadas por João na Ásia Menor. Nós sabemos que nós temos a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo e Esmirna. São as 7 igrejas, ou tanto quanto as 7 cidades. E nós então temos essa informação. Glória a Deus. Quem está comigo, diga amém. Apenas informação para você até o momento. Tá bom? Paz. Tudo bem? Aleluia. E por ela ser a menor cidade e também a menor igreja, consecutivamente considerada de menor importância, Jesus, pela sua soberania e graça, Ele destina a maior carta para essa igreja, porque essa igreja, a igreja de Tiatira, ela então, teologicamente falando, ela se torna o centro de todas as 6 demais cartas que João então ele vai enviar para as igrejas. Alguns estudiosos ousam dizer que a batalha espiritual que se enfrentava em Tiatira, ela é mencionada também como a grande batalha que haverá no Armagedon. Era mais ou menos da mesma forma, o reino das trevas incansavelmente se levantando contra o reino da luz. Quem está comigo, diga amém. Você precisa entender isso. Portanto, o cerne de todas as 7 igrejas, ou as demais 6, está nessa carta, e nós precisamos entender o porquê e que tipos de cuidado nós devemos ter, e o que o Senhor Jesus reserva para nós assim então. As ações comerciais aqui em Tiatira, todas elas eram voltadas para um patrono ou uma patrona. E aí você deve estar se perguntando: pastor, o que é um patrono? É aquele feitiço do Harry Potter? Não, não é. Fica tranquilo. Não estou falando do patrono do Harry Potter. Mas patrono ou patrona
é simplesmente uma entidade, preste atenção nisso, é uma entidade ou um deus ou uma deusa, né, que no âmbito religioso é homenageado por algo ou por alguém. Nós conhecemos isso aqui no Brasil como padroeiro ou padroeira, amém? Lá em Tiatira, toda a ação comercial de Tiatira, se eu posso trazer para a nossa modernidade, né, caminhava no sentido de oferecer, estabelecer imagens de escultura de pessoas assim, então, né, os santos, os padroeiros daquela época. Então, se eu posso trazer para a nossa modernidade, eu acredito que o comércio em Tiatira, ele fluía, por exemplo, de camisetas de padroeiros, de camisetas de padroeira, de pingentes de padroeiro, enfim, era o que movimentava o comércio naquele lugar, né? E, claro, para a gente entender, né, como são conhecidos os padroeiros, aqui nós temos alguns do Brasil, como a Senhora Aparecida, porque eu não vou chamar de nossa, porque de nossa ela não tem nada, mas a Senhora Aparecida, ela é considerada como padroeira, do Brasil. E qual que é o problema do sentido padroeiro? É que padroeiro, no cerne da sua palavra, quer dizer aquele que protege. E toda vez que o ser humano, ele começa a adorar uma imagem ou outro ser humano, a gente sabe que ali Satanás consegue estabelecer o seu reino. Ali, Satanás, ele consegue então manifestar a sua força de vontade. Nós vemos isso no Êxodo. No Êxodo, enquanto Moisés estava 40 dias em cima do monte, recebendo de Deus as leis, que Deus havia então de reger o povo. A partir dali, com aquelas leis, o povo lá de baixo cria para si um patrono. Eles viram para Arão e falam: nós precisamos de um Deus, ou um patrono, ou um padroeiro, para a gente dizer que esse Deus, que se fundiu um bezerro de ouro, né? E eu já vou explicar sobre isso, nos tirou da terra do Egito, ou seja, é esse Deus que nos protege, porque a gente não sabe o que foi feito de Moisés. E é engraçado que Arão, ele pega todos os brincos de ouro, pulseira e tudo aquilo que o povo tinha, e quando ele joga lá e funde um bezerro de ouro. O engraçado é que o bezerro é o filhote de um boi. Quem está comigo, diga amém. Por gentileza, eu preciso muito da sua atenção. Alguém me ajuda com essa movimentação aí atrás, por favor, não dá. Eu preciso que vocês fiquem quietos, por gentileza. Obrigado. Ou seja, o bezerro, ele é o filhote do boi. E o boi na Bíblia, pela sua simbologia, significa aquilo que é a força do homem. Ou seja, quando o povo de Israel, eles fundem um bezerro e diz: esse é o nosso Deus, aquele que nos tirou da terra do Egito, simbologicamente eles estão falando assim: a força nossa, dos nossos braços, a força do homem é capaz de nos livrar da escravidão. E aqui a gente tem um contexto profético, porque o Egito representa o mundo, o pecado. Faraó representa como se fosse Satanás. Então lá no Êxodo, que quer dizer a passagem, e nós entendemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós temos também um êxodo. Nós temos a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida. Quem está comigo? Ou seja, nós temos essa passagem. Ou seja, naquele contexto estava simbolizando que pela minha força, pela minha própria capacidade, eu consigo sair da morte para a vida. Eu consigo sair do pecado, né, para a santificação. Eu consigo fazer isso pela minha própria força. Era isso que lá no Êxodo eles estavam falando. E isso é um problema, porque toda vez que nós confiamos na nossa própria força, Satanás, ele consegue então estabelecer um padrão de medida para nós. Porque a nossa força, ela se apoia na carne. E a palavra vai nos dizer que pela graça nós somos salvos. Porque pela graça nós somos salvos? Porque isso não é pela força do homem, mas é um dom gratuito de Deus. Ou seja, por que o Senhor ele estabeleceu leis?
porque o homem por si só não é capaz de cumprir a lei. Por isso ele enviou Cristo, para que através de Cristo nós pudéssemos andar com Ele, ser perfeito e cumprir toda a lei. Por isso que Cristo, Ele se autodeclarou dizendo: eu cumpri toda a lei, eu sou o fim da lei de Moisés. Porque Ele estava falando assim: sabe o padroeiro que todo mundo estava esperando? Sabe o Deus que todo mundo estava esperando? Prazer, eu cheguei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que está acima de todos os deuses. Eu, o Cristo, fui perfeito, santo, venci o pecado na carne, e eu estabeleci o meu reinado que durará para toda a eternidade. Então, quando nós temos então essa ilustração aqui da igreja de Tiatira, e lembrando que na quinta fundamental, enquanto nós estamos falando das 7 igrejas, nós estamos trazendo isso para a realidade da igreja atual. Por isso que é importante você entender, quando nós trazemos essa realidade, entendemos que existe uma senhora Aparecida que pode ser então a protetora do Brasil, existe uma Santa Cecília que é protetora dos músicos e dos poetas, existe um tal de São José que é protetor das famílias. Nós estamos então colocando a nossa proteção, aquilo que nos rege, aquilo que nos direciona e aquilo que tem capacidade de nos desviar do mal, em alguém humano que morreu e não ressuscitou. Isso é um problema para a igreja, porque embora a igreja não se curva diante de imagens de escultura, embora a igreja não se curva diante de padroeiro e padroeira, infelizmente muitas igrejas se curvam diante de um líder cristão. E parece que essa cobertura espiritual é até mesmo mais importante que o próprio Cristo para eles. Eles veem a Bíblia sendo atacada, eles veem a igreja, e eu não estou falando de denominação, eu estou falando de igreja, a igreja de Cristo estabelecida na terra, o corpo do qual todos nós somos participantes. Eles veem essa igreja sendo atacada, eles veem a nossa fé sendo atacada, eles veem as pessoas tentando alterar a palavra de Deus, e sabe o que eles fazem? Nada. Mas se falar do líder religioso deles, sai de baixo. Por quê? Porque esse líder religioso se tornou o seu patrono. Se eu estiver embaixo dessa cobertura espiritual, nada me atinge. Não, irmão, se você não estiver em Cristo, você será atingido. Mas se você estiver em Cristo, irmão, aí sim, nada poderá te atingir. Em nome de Jesus, entenda isso. É como o salmista Davi declarou no Salmo de número 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, é aquele que habita. Habitar significa estar lá todos os dias. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque essa cultura tem invadido as nossas igrejas. Mas, quem entendeu até aqui? Foi só uma introdução, agora a gente entra na mensagem. Pastor, o que você quis dizer com essa longa introdução? Não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento, está lá em Êxodo 20. Depois você corre lá e lê. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. O que eu quis dizer para você, irmão, é que não pode existir nenhum tipo de patrono na sua vida. Seus filhos não são o seu patrono, sua esposa não é o seu patrono, seu marido não é, a sua igreja não é, o seu líder espiritual não é. Só existe um, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. É Ele que guarda e protege a sua igreja. Aleluia. É Ele que torna você, Ele torna você uma pessoa inabalável, desde que você esteja nele. Aí o inimigo não pode te tocar, praga nenhuma chega à sua tenda, mas você precisa estar nele. Em nome de Jesus, com os olhos fitos em Jesus. E agora, entrando na mensagem, Jesus, ele reconhecia a qualidade daquela igreja. E se você quer saber qual é uma igreja que Jesus Cristo se alegra em tê-la, eu vou te falar qual é. E eu quero que você leve para os 2 ambientes. Pastor, que 2 ambientes? Igreja congregação, a reunião dos santos, e a igreja pessoal, que é a nossa vida como parte do corpo, como membros do corpo, em nome de Jesus. E qual que é a igreja que Cristo considera com qualidade, uma igreja boa, uma igreja saudável, sadia? Primeiro, uma igreja que tem obras e serviço e que nunca para no meio do caminho ou diminui o ritmo.
A gente precisa entender que Cristo, ele elogia a igreja de Tiatira e diz assim: ei, suas obras são maiores que as primeiras. Diferente da igreja de Éfeso, que diminuiu o ritmo. Nós aprendemos sobre isso aqui. Não, muito pelo contrário, a igreja de Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés dela esfriar, ela se tornou cada vez mais fervorosa na sua fé. E como que eu reconheço um cristão fervoroso na sua fé? Tiago capítulo de número 2, verso de número 14 a 17 vai nos ensinar sobre isso. Querido, você quer saber alguém que de fato é fervoroso na sua fé? Repare as suas obras, porque a fé sem obra, ela é? Por isso que quando a gente se converte e a gente tem aquela fase do primeiro amor, a gente é novo convertido, a gente prega até para os cachorros se for preciso. Por quê? Porque a gente está fervoroso na fé. Nós encontramos todo o sentido da vida, na verdade aquele que dá sentido à vida, que é Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então quando nós encontramos isso, nós queremos que todos também encontrem. E nós não nos importamos de lavar um banheiro se for preciso, de varrer, de passar pano, de alguma coisa. Nós não almejamos somente os lugares altos, mas nós também nos estabelecemos nos lugares onde ninguém vê. Por quê? Porque nós estamos fervorosos na fé, e toda fé ela é representada por obras. Entenda isso em nome de Jesus. E a igreja de Tiatira tinha isso. Eles não pararam, muito pelo contrário, eles progrediram. Se existe uma igreja que alegra a pessoa de Jesus Cristo, é uma igreja que progride independente de qualquer circunstância. É uma igreja que não freia, é uma igreja que não para, não, ela continua disposta a serviço do Rei Jesus. Em nome de Jesus, entenda isso. O segundo pilar aqui para uma igreja saudável é aquela que Cristo elogia e se alegra, é o amor, que é o princípio fundamental na vida do cristão. Nós já falamos sobre isso. Leia 1 Coríntios capítulo de número 13 e você vai entender. Paulo, ele está dando uma aula para Corinto, e como eu já falei disso, eu vou passar rápido para a gente ganhar tempo. Mas Paulo, ele está dando uma aula para Corinto. Primeiro ele começa a carta aos Coríntios dizendo e elogiando, dizendo assim: parabéns para vocês, vejo que não falta nenhum dom aí na igreja de vocês, vocês se movimentam em tudo, vocês se movem em tudo, vocês estão de parabéns, né? Busca com zelo mesmo os dons espirituais, faz a obra, não desfalece na fé, né? Se fortifica, vai para cima. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre dons espirituais, e ele começa, né? E ele explica sobre a Santa Ceia em 1 Coríntios capítulo de número 11, 1 Coríntios capítulo de número 12, ele começa a explicar sobre os ministérios e sobre os dons. E quando ele está fluindo nesse assunto, ele fala: eu preciso parar. E aí ele começa 1 Coríntios capítulo de número 13, e ele fala assim: ainda que eu tivesse ou falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. Ainda que eu fosse instruído em toda a ciência e profetizasse, se eu não tivesse amor, eu seria como um símbolo que retina. Ou seja, ele traz um fundamento. Ele fala assim: eu estou explicando sobre dons, eu estou explicando sobre ministérios, mas deixa eu trazer o fundamento mais importante para a igreja se mover: é o amor. Vocês podem fazer de tudo, vocês podem pular, vocês podem gritar, vocês podem chorar, vocês podem dançar, vocês podem cantar no louvor, vocês podem ter célula. Estou trazendo para a nossa realidade, né? Você pode profetizar, você pode falar em línguas estranhas, né? Você pode ter visões, revelações, flua em tudo isso. Não é pecado de forma nenhuma, foi estabelecido por Deus. Mas se você não fizer isso pela razão certa, pelo fundamento certo, que é o amor, isso de nada te adianta, irmão. Quer ser uma igreja saudável, uma igreja que se alegra, se movimente em amor, tenha compaixão das pessoas. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque eu amo pessoas, e eu sei que lá fora tem alguém desesperado, precisando do Senhor.
Eu sei que tem alguém desesperado, precisando do toque fresco do Espírito Santo, de uma mudança de vida. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo, porque eu amo almas. Eu preciso ver elas convertidas, eu preciso ver elas transformadas. É por isso que eu quero ser cheio. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo para aparecer, para pregar bonito, para cantar bonito. Não, isso diante de Deus não vale nada. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para tocar pessoas com o amor de Jesus, da mesma forma que Jesus com o seu amor me tocou. Quem está comigo, diga amém. Isso é uma igreja saudável. Terceiro pilar que é elogiado, a fé. Junto com as obras, os discípulos em Tiatira mostravam sua fé. Como eu disse, toda fé é identificada por obras, e toda obra põe em prova a fé. Uma sem a outra não vale nada. A gente já pregou disso aqui. Fé sem obra não vale nada. Obra sem fé também esquece, não vai rolar. E por último, a perseverança. E aqui eu quero tratar na sua alma, em nome de Jesus Cristo. As maiores promessas da Bíblia encontradas no Apocalipse, porque são promessas para o tempo do fim. É para aquele que perseverar até o fim. Quem está comigo? Aquele que perseverar até o fim. Por 7 vezes ele repete isso: aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. E por que por 7 vezes? Nós entendemos na numerologia bíblica que o 7 é o número da perfeição, ou o número completo, o número de Deus. Então por 7 vezes ele repete: se você permanecer até o fim, você vai alcançar a plenitude da promessa. Pastor, e que plenitude de promessa é essa, meu irmão? Nós lemos aqui, nós lemos que ele diz, primeiro, aquele que perseverar até o fim. Olha a primeira plenitude da promessa de Cristo: aquele que perseverar até o fim, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Segundo, aquele que permanecer até o fim, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E aí diz na terceira vez: aquele que perseverar até o fim, darei o maná escondido, e também uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que recebe. E depois ele disse: aquele que perseverar até o fim, eu vou fazer sobre ele a minha vontade, e ele governará com cetro de ferro, e a despedaçará as nações como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Amém? E as outras, pastor? Continua vindo que você descobre. Em nome de Jesus, vamos falar disso na próxima semana. Nós vamos falar das próximas promessas. Mas existem 7 plenitudes de promessa aqui, para aquele que perseverar até o fim. Perseverança é uma característica do cristão. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não chamou covarde. Não, mas assim vocês estão muito meigo. Fala com voz de soldado de Cristo mesmo. Fala: Deus não chamou covarde, irmão. Te apruma isso. Amém? Perseverar até o fim, irmão. Ou seja, isso significa: venha o que vier, nada vai abalar minha fé. Eu estou com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu sei para onde eu vou, eu sei aquilo que me aguarda, eu não serei abalado. Porém, aqui eu caminho para a continuidade do texto e também para o fim da mensagem. Mesmo com essa igreja cheia de qualidades, mesmo sendo uma igreja que Jesus se alegrava muito com ela, ela tinha um problema. E o problema dela é que eles toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel. E Jezabel aqui podia ser de fato o nome dessa suposta profetisa que havia em Tiatira. Mas eu, Filipe falando, em nome de Jesus, entenda isso. Eu entendo que foi um nome que Jesus deu para representar a mesma Jezabel que nós lemos no livro de 2 Reis, né? A esposa do rei Acabe, que fez com que muitos, inclusive muitos profetas de Deus, homens de Deus, tropeçassem, caíssem em imoralidade sexual, comessem coisas consagradas a ídolos. Parece que nós estamos falando da igreja de Pérgamo de novo, né?
Mas não é, a igreja de Tiatira estava enfrentando o mesmo problema. Por que estava enfrentando o mesmo problema? Porque eles eram tolerantes com falsas doutrinas. A igreja de Pérgamo a mesma coisa. A igreja de Pérgamo tolerava aqueles que infiltrava nas igrejas e trazia para dentro das igrejas a doutrina de Balaão. Nós lemos sobre isso. E também a doutrina dos nicolaítas. Já a igreja de Tiatira, eles toleravam essa falsa profetisa chamada Jezabel. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito séria. A igreja não foi chamada para tolerar aquilo que é antibíblico. A igreja foi chamada para condenar tudo aquilo que vai contra as escrituras. O problema é que a igreja de Tiatira, ela se perdeu. E eu vou tratar disso um pouquinho mais tarde. Mas se nós entendemos o que é então a doutrina de Jezabel, nós podemos nos precaver disso, amém? Por isso é importante o ensino. Porque se você não for ensinado, quando isso chegar contra a sua vida, você não vai saber o que fazer. E glória a Deus, você está aqui hoje aprendendo junto comigo, que também estou aprendendo. Amém? Glória a Deus. Mas o que é então a doutrina de Jezabel? Eu vou te explicar. É uma doutrina que te incentiva a práticas de idolatria. E novamente, eu não estou falando só de imagem. Cuidado, irmão, em nome de Jesus. Que seduz os cristãos a cometerem qualquer tipo de imoralidade e até mesmo impureza espiritual. Pastor, o que é uma impureza espiritual? Deixa eu te explicar o que é uma impureza espiritual. É a mesma coisa de você receber uma profetada, é uma impureza espiritual. Pastor, o que é uma profetada? Um nome banal que a gente deu para a falsa profecia. Pessoas que profetizam em nome de Deus, mas Deus nunca mandou eles falarem nada. Eles estão cometendo uma impureza espiritual, porque eles estão usando o próprio nome de Deus para enganar os santos. E ai desses. Eu ministrei aqui em alguns domingos atrás a mensagem "Não seja hipócrita". Está lá no YouTube, você vai conferir isso. Ai dos falsos mestres e fariseus, que em nome de Deus induzem o povo à ruína. Que castigo severo o Senhor reserva para esses irmãos. E que você se guarde deles, e que você também não seja participante deles, em nome de Jesus. Essa é a doutrina de Jezabel. Ela incentiva os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E ela sempre vai usar o termo "não tem problema". Não tem problema você ir numa quermesse e comer as coisas que lá estão. Não tem problema você ir numa festa junina e comer aquilo que foi consagrado a São João. Não tem problema você comer esse tipo de coisa. E eles ainda usam pauta bíblica, e eu vou te falar qual é. O que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Porque aquilo que sai vem do coração. Falsa doutrina. Irmão, se existe uma regra de interpretação, e aqui eu estou te dando uma aula de português, nem aula bíblica. Talvez tenha algum professor no nosso meio, e eu gosto quando tem gente mais instruída, porque eles podem confirmar aquilo que a gente fala. Mas se existe uma aula de português que eu prestei muita atenção, foi de interpretação de texto. E pasme você ou não, 72,8% dos brasileiros são péssimos em interpretação de texto. Ou seja, um pouco mais da metade da nossa nação não sabe interpretar um texto direito. E isso me preocupa. Mas vamos lá, uma das regras mais básicas de interpretação de texto é: eu não posso interpretar o texto baseado numa única estrofe, frase ou oração. O pastor falou grego, sinal que você não prestou atenção na sua aula de português. Um dia a conta chega, né, irmão? Mas o que a professora de português está tentando nos ensinar é: não tire conclusões precipitadas de nada. Não faça disso sua regra de interpretação. O texto ele não pode ser interpretado diante de uma frase.
O que é uma frase? É algo que começa e tem ponto final, só que o texto não acaba ali, ele tem continuidade. Não pode ser interpretado também baseado numa estrofe. O que é uma estrofe? Uma parte do texto um pouco mais longa, mas que também não acaba o texto. E muito menos baseado em uma oração. Todo mundo sabe que uma oração é um diálogo. O que nossa professora estava tentando nos ensinar é o que eu falo com vocês e canso de falar a vida inteira nesse altar. Bíblia não se interpreta com um versículo, Bíblia se interpreta como um todo. O versículo isolado, irmão, não pode se tornar uma regra de fé e prática. Portanto, alguns que usam a doutrina de Jezabel para perverter os santos dizem: não faz mal você comer esse tipo de alimento, porque o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra, negativo. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo número 10, ei, não comam coisas sacrificadas aos ídolos. Pelo amor de Deus. Só que a gente faz aquilo ali, nossa regra, e o que acontece? Nós começamos a esmurecer na nossa fé. Mas deixa eu seguir adiante, porque o problema dessa igreja, e agora eu quero tratar com a igreja do século atual, a nossa igreja, foi que a sua tolerância a essa falsa profetisa foi identificada, né, como alguns dos maiores teólogos identificou. O problema dessa igreja, segundo os historiadores, é que essa igreja, ela enfatizava o amor. Presta atenção nisso, que isso é muito pontual, cara. Essa igreja enfatizava o amor a ponto de esquecer. Grava essa frase pro resto da sua vida. Pastor, não vou lembrar de mais nada que você falou. Então lembra dessa frase. A igreja de Tiatira, ela foi condenada por Deus, ela foi corrigida por Deus, porque ela enfatizou tanto o amor, a ponto de esquecer que o amor aceita todos, mas não aceita tudo. Em nome do amor, porque Deus ama o pecador, Deus ama quem erra, isso não é uma mentira. Eles toleravam Jezabel e o seu engano. E aí vem a pergunta: isso soa familiar para você nos dias de hoje? Será que nós estamos falando de algumas igrejas de séculos e séculos atrás, ou nós estamos falando da igreja pós-moderna, como alguns costumam dizer, da nossa realidade atual? Uma igreja que enfatiza o amor acima de tudo, e por isso eles toleram tudo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se tem uma coisa que a igreja não tolera, pastor, tem umas que tolera, problema delas. Então eu vou falar como vale aqui de Passo. Se tem uma coisa que a gente não tolera, é o pecado. Se tem uma coisa que a gente não tolera, é o engano. Se tem uma coisa que a gente não tolera, é as pessoas distorcerem a palavra de Deus. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa extremamente calma, serena. Mas se tem uma coisa que me tira do sério, é crente brincando com fogo, porque eu sei que ele vai se queimar. Se tem uma coisa que me tira do sério, e aí vocês vão ver eu bater boca, é gente distorcendo a palavra de Deus. É gente tolerando pessoas camuflada de pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, né, profetas, seja lá o que for, subir em plataformas como essa que nós pomos o nome de altar e falarem heresias da palavra de Deus, e a gente ficar de boca fechada e não falar nada. E a gente fala assim: não, pastor, mas a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que ter calma, porque Deus, ele ama. Irmão, o amor, ele não aceita tudo. Ele não aceita tudo. Eu já preguei sobre isso aqui e eu vou repetir para a gente de fato caminhar para o final, em nome de Jesus. E eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa hoje, não só aprendendo, como também identificando algumas coisas na sua vida. Mas se existe uma frase correta, é que Jesus nunca negou que ninguém fosse até Ele. Ele sempre disse: deixai vir a mim. Ele se assentava com pecadores, mas eu nunca encontrei um traço na vida de Jesus que Ele deixava os pecadores permanecer como eles estavam. Eu nunca vi um traço na vida de Jesus que Ele diz: vinde como estás e permaneça. Porque todo mundo que ia até Jesus era transformado. Todo mundo que ia até Jesus era tocado. Todo mundo que ia até Jesus, sabe, era algo tirado deles e algo era transformado. Irmão, a gente precisa entender isso nesses dias. Uma igreja que prega amor, mas um amor que não te transforma,
Presta atenção nisso em nome de Jesus. Se uma igreja prega um amor, que esse amor não te transforma, não é o amor de Deus. Porque Deus, Ele te ama tanto, a ponto de saber e ter a absoluta certeza que você precisa de transformação. Eu preciso de transformação. E não é uma vez, é dia após dia. Nós precisamos ser transformados. Então não tem como eu passar pano para você. Não tem como eu virar para você e dizer: tá tudo bem, você tem um pecadinho de estimação. Não, tá tudo bem, você está indo para o inferno. E eu não quero que isso aconteça. Por quê? Porque eu amo a palavra do Senhor acima de tudo. E segundo, amo a sua vida, irmão. Essa doutrina nos nossos dias, a doutrina de Jezabel, que foi usada também lá na igreja de Tiatira, está novamente prevalecendo nos nossos dias. Pessoas que só falam de amor, 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 e esquece que o Senhor também Ele é justiça, esquece que o Senhor também Ele é juízo, esquece também que o Senhor muitas vezes é graça, compassivo, tardio em se irar-se, mas um dia a ira vem. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que a pior coisa que o Senhor pode fazer com alguém é entregar essa pessoa aos seus próprios desejos. E aqui eu quero finalizar a minha mensagem. Porque se eu disser para você, o Senhor Ele te aceita do jeito que você está, porque Ele te ama, mas você nunca mudar, então não foi o amor de Deus que você recebeu. E sabe por que muitos permanecem na posição que estão, brincando com o pecado, não buscando melhoria ou mudança de vida, melhor dizendo? Porque eles olham para dentro de si e falam assim: mas nada aconteceu. É ou não é verdade? Você peca hoje, parece que nada aconteceu, e aí você continua no erro amanhã, parece que nada está acontecendo. Dali a pouco você nem percebe mais, mas o próprio Deus te entregou. Falou: faz o que você quiser. O apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer que a pior coisa que Deus pode fazer com o homem é entregar o homem aos seus próprios desejos. Por quê? Porque isso consome o homem. Ele não consegue mais ver a impureza que há em si. Ele começa a se achar autossuficiente, entendedor de todas as coisas. E isso é um problema. Te soa familiar? Eu sei que sim. E que bom que você está aqui nessa noite. E que bom que você vai assistir isso em casa também. Seja lá quem for assistir em casa, pelo YouTube. Porque enquanto nós formos igreja, e eu falo por mim porque eu não posso falar por todos, mas enquanto nós formos igreja, enquanto essas portas estiverem abertas, nenhuma falsa doutrina vai prevalecer sem que nós a contestaremos. Pode vir o que for. Pode ser o mais renomado doutor em teologia, se foge das escrituras, eu não quero saber. A nossa regra de fé e prática se chama Bíblia Sagrada. O nosso único patrono se chama Senhor Jesus Cristo. E o único amor que nós queremos é o amor de Deus que nos transforma. Nós não queremos outro tipo de amor. Nós não queremos ser aceitos do jeito que nós estamos. Nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida, porque Ele sempre nos transformará para melhor. Porque aquele que vencer, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Porque aquele que vencer, Ele estabelecerá governo. Pastor, então eu vou governar? Sim, mas você não vai governar por si. Você vai governar com o Senhor dos Exércitos. Ele estabelecerá governo, e nós governaremos com Ele. É promessa, gente. É promessa. Entenda isso em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pastor, muita informação, por isso que você precisa meditar. Isso é evangelho, irmão. Isso é evangelho.
Nós vamos orar, mas eu preciso dizer para vocês que às vezes o meu coração ele fica até meio apertado. Por que apertado, pastor? Porque a incumbência que Cristo está me dando nesses últimos tempos de alertar a igreja aí contra um sistema não é um fardo leve de carregar. Quando você se posiciona contra, você não tem que estar disposto a perder qualquer tipo de coisa. Você tem que estar disposto a perder tudo, até mesmo a sua vida. Em tempos como esse, que tudo parece ser liberado, legalizado, quem estabelece os limites, e nós não estabelecemos limites nossos ou da nossa congregação, nós estabelecemos limites que a Bíblia estabelece. Quem começa a ir nesse tipo de caminho tem a cabeça caçada, e eu não tenho problema com isso. Sabe por quê? Porque diante dos meus olhos estão pessoas que eu tenho uma certa convicção no meu coração, que se eu estiver aqui sendo fiel à palavra, vocês não se perderão. Se eu estiver aqui sendo fiel à palavra, vocês não serão corrompidos, vocês não serão enganados, porque toda falsa doutrina que vier, nós a arrebataremos com a palavra. Quem trouxe a palavra? Levanta a palavra aí. Pode levantar o celular, não tem problema não. Está em paz, está liberado, hoje está liberado. Está liberado. Levanta aí, levanta aí, levanta aí, vamos lá. Levanta aí. Essa é a nossa espada. Essa é a nossa arma. É por isso que o inimigo está tão furioso, irmão. Por isso que muita batalha espiritual está acontecendo na minha vida e você nem imagina. Só que eu já sei como que eu venço essa guerra. É com a arma certa. Eu não tenho força, eu não tenho intelecto, mas isso aqui, irmão, é com isso que você deve lutar. É com isso aqui que você deve lutar. É com a palavra que você deve se posicionar, independente daquilo que venha contra você. Pastor, mas o levante está grande. Então levanta a tua espada, meu irmão. A espada da verdade. Porque onde a verdade chega, a mentira ela tem que cair. E onde a luz chega, as trevas não tem que querer, ela tem que sair. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós não somos resistência, nós somos ameaça. Nós não somos resistência, nós somos ameaça. Eu vou encerrar com isso aqui, nós vamos orar. Eu vou falar isso de novo, e eu estou falando isso quase toda quinta-feira. A gente aprendeu errado. Quando a gente lê as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente acha que é uma igreja covarde se defendendo e o inferno avançando. Não, negativo. É a igreja avançando e tentando contra o inferno e ele resistindo. Porque é isso que significa prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Nós não somos resistência, nós somos ameaça. Pode vir qualquer tipo de doutrina. Vem a doutrina de Balaão, vem a doutrina de Nicolaítas, vem a doutrina de Jezabel, vem o esfriamento do amor. O amor de muitos se esfriará, mas não de todos, porque nós continuaremos perseverantes na palavra. Nós continuaremos amantes da palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é eficaz. E se o amor de muitos esfriar, mas não de todos, eu quero ser uma dessas pessoas que permanecerá queimando de amor por Jesus, queimando de amor pela tua palavra, queimando de amor pelos dons, queimando de amor por almas, queimando de amor pela igreja, queimando de amor pelos perdidos, queimando de amor pela presença. Eu quero ser essa pessoa. Ah, papai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Pai amado, porque embora a nossa geração ela tenha se curvado diante, Pai amado, dessa doutrina que enfatiza o amor, mas não enfatiza a mudança de caráter, a mudança de comportamento, a santificação. Nós te agradecemos, Pai amado, porque no meio de tantos esses que têm se rendido, o Senhor ainda tem os seus remanescentes, Jesus. O Senhor ainda separou os seus, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que não têm medo de Jezabel. Não, muito pelo contrário, aqueles que, Pai amado, reedificam o altar,
aqueles, Pai amado, que sabe, consertam o altar e colocam um sacrifício sobre o altar e clamam ao Senhor até que o teu fogo venha e os consuma, Jesus. Sim, meu Deus. O que eu posso te pedir é guarda esses pequeninos que aqui estão hoje, Deus. Eu estou falando, Pai amado, diante do Senhor como pastor dessa casa. Eu não estou dizendo que eles são menores que eu, mas o Senhor os confiou a mim. E eu estou te pedindo, Pai, guarda esses pequeninos que o Senhor me confiou, Deus. Guarda eles de toda idolatria. Pai amado, guarda eles de todo engano. Pai amado, guarda eles de toda frieza. Em nome de Jesus. Revigora as forças dele, Pai, para que eles sejam perseverantes, para que eles continuem caminhando em amor, em fé, continuem fazendo a sua obra, em nome de Jesus, meu Deus, para que ninguém se perca. Essa é a minha oração, para que ninguém se perca, em nome de Jesus, Deus. Eu oro em nome do teu Filho, que o Senhor me conceda essa graça de perseverar até o fim, como ministro da sua palavra, defendendo não o que eu acredito como verdade, mas o que a tua palavra estabelece como a verdade. Não quero fugir, Pai amado, nenhuma linha disso aqui, porque eu sei que no fim, se a gente perseverar, nós iremos habitar com o Senhor, no lugar onde não há mentira, porque a verdade sempre prevalece. E eu preciso me preparar para isso. As pessoas que aqui estão precisam se preparar para isso. Então guarda o nosso coração. Eu quero, Pai amado, não somente nessa hora clamar por nós, mas clamar por todas as famílias que aqui estão representadas. Tem pessoas casadas aqui, tem pessoas, Pai amado, que têm filhos aqui. Nós oramos por nós e pela nossa casa. Assim, Pai amado, como Noé, ele ouviu a sua instrução e ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O Senhor salvou ele, mas também toda a casa dele. Nós pedimos, Pai amado, salva nós, mas a nossa casa também. Por favor, Senhor, nos conceda essa graça de sermos salvos, eu e a minha casa, de ser salvo, Pai amado, os meus irmãos e a casa deles aqui representada, em nome de Jesus. E, Pai amado, nós te glorificamos e te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E declaramos, Pai amado, que só o Senhor é o patrono do Brasil. Só o Senhor é o padroeiro do Brasil. Sim, Pai amado, só o Senhor é o padroeiro da nossa nação. Só o Senhor, Pai amado, é padroeiro do nosso mundo. Não existe outro, Pai amado, é só o Senhor, porque o governo está sobre os seus ombros. Seja glorificado no nosso meio, em nome de Jesus. Você pode aplaudir aquele que vive e reina para sempre?